cumprir. Deus confia em nós, porque se Ele não confiasse em nós, se Ele não quisesse o nosso bem, Ele não colocaria nós aqui nesse mundo de expiações e provas. Mas Ele é tão maravilhoso que Ele nos deu também o livre-arbítrio, porque Ele acha que tudo que a gente for fazer, nós temos que fazer de coração, que é para realmente valer. Então, nós nascemos com essa força divina, porque nós fomos criados por Deus, e Deus é divindade, então nós temos essa força divina, assim como cada um de nós tem o sangue do pai e da mãe, que foi quem nos fez. Então veja bem, e Deus nos colocou aqui para a gente evoluir em espírito. Muitas pessoas pensam que só tem aqui a terra e o céu. Não é, nós temos muitos universos infinitos. Cada um, a gente fica um tempo e depois, quando está em boas condições, vai para o outro. E assim nós vamos pulando de degrau em degrau. Tem até um livro de estudo que tem uma escada. Então não adianta você querer subir correndo e depois você cai. Você tem que subir degrau por degrau. E nós temos que realmente saber quem nós somos, o que estamos fazendo aqui. Realmente acreditamos em Deus? Acreditamos em Jesus? Porque tem certas crenças que não se fala em Jesus, não se acredita em Jesus. É Deus, e tem às vezes até outros nomes, mas que quer dizer Deus. Agora nós aprendemos, o catolicismo também aprendeu a mesma coisa. E eu aprendi o seguinte, um círculo, Deus está lá em cima. De Deus para baixo, a gente sabe que Ele criou o universo, Ele criou vários universos e tem várias escalas. Tanto é que na sexta escala, desde o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, na sexta escala fica o ministério da criação, que é onde as pessoas que conseguem ter uma inteligência mais elevada, ter um QI bom, ou ser uma pessoa assim, que se propõe a ajudar alguma coisa dentro do mundo em que ela está, então lá fica o escritório onde as pessoas criam as coisas. Mas como Deus sempre achou que todos nós somos iguais e que um chega primeiro do que o outro, mas que o outro que está lá atrás também um dia vai chegar lá. De repente, uma pessoa cria um remédio aqui, o outro cria o mesmo remédio com outro nome para fazer o mesmo efeito e uma outra pessoa cria. Daí fala, mas não, essa patente é minha. Não é que é que os dois conseguiram chegar no sexto grau e conseguiram estudar e criar um determinado remédio para determinada doença. Tanto é que até hoje, às vezes eu vejo o nome de um remédio, eu vou lá no Google, no Dr. Google, para que serve esse remédio? Daí fala, é a mesma coisa que o Postan. Outro remédio, é a mesma coisa que tal. Então daí o que eles fazem? Eles colocam nomes diferentes, mas que no fim quer dizer a mesma coisa. E a mesma coisa somos nós. Nós temos a mediunidade dentro de nós. E nós temos também a parte instintiva dentro de nós. Só que tem pessoas que demoram para perceber a mediunidade que tem. Outras não. Outras pessoas trabalham, vai por um caminho, tem pai e mãe diferente, que às vezes não está dentro daquilo que nós queríamos, né? Até que de repente descobre que está percebendo, que está premeditando certas coisas, depois dá certo. Ou então tem gente que sonha com uma determinada coisa, daí a pouco acontece, entende? Tudo isso é porque nós temos a parte instintiva, a parte de mediunidade e a parte de percepção, como temos também a sensibilidade. Tem muitos tipos de mediunidade e nós aqui temos aula de educação mediúnica, onde fala dos vários tipos de mediunidade, e temos também explicando por que é que nós usamos a cromoterapia,
que é o arco-íris. Cada vez que o sol aparece depois de uma chuva, o arco-íris, lá naquela cor, tem um peso, tem uma medida e tem para que serve. É por isso que os médicos falam, para anemia vai tal hora tomar sol, para pressão alta não pode fazer tal coisa, porque tudo está dentro. Deus é tão maravilhoso que de uma maneira simples, Ele resumiu tudo. E nós é que temos que correr atrás de aprender para poder evoluir. E eu com 5 anos, eu já tinha, de uma maneira que eu não sei explicar, talvez os nossos irmãos lá é que sabe direito porque eu não sou mais do que ninguém, mas assim como eu com 5 anos via as coisas e falava, a mesma coisa vocês, é que de repente vocês estão numa família que às vezes não percebeu, ou então estão numa família que está percebendo tudo. Tem gente que vem aqui e fala, olha, eu quero trazer meu neto porque ele fala tal coisa, acontece, ele faz isso, não sei que dia aí alguém falou que o menino, é até um menino meio problemático assim de mente, e quando a mãe chegou, ele fez um atendimento para a mãe, fez lá umas coisas que a mãe ficou boba, ele é autista, a mãe ficou boba do que ele fez, e eu meus pais, meu pai era italiano, e ele foi ganhar dinheiro, porque meu avô queria gente que estivesse bem, que a filha dele ficasse bem, então meu pai foi na General Motors trabalhar, para ficar uma pessoa melhor para poder casar com a minha mãe. Então, eu nasci lá em São Caetano, e com 5 anos, eu ficava maluca para vir aqui para Piracicaba, porque lá eu era presa, minha mãe trabalhava, eu ficava na casa de uma tia, as primas judiavam de mim, mas eu sempre estava de bom humor, porque eu falava, coitada, a mãe dela bateu nela, então agora eu não vou ficar com raiva dela, que era minha tia, que ela que ajudou a falar para a gente vir aqui em Piracicaba. Italiano, Rumilda, eles falam Rumirda, Neuza, é Neuza, porque italiano tem essa linguagem, né? Então, com 5 anos, eu queria vir para Piracicaba, porque aqui tinha terra, tinha árvore, eu subia nos pés de manga, caía, me machucava, nem ligava, porque lá eu era presa. Daí chega meu bisavô, que eu falava bisnono, ele falava, não, cara minha, você não vai para Piracicaba, você vai ter sarampo. Mas eu acredito, e ele já tinha morrido, mas eu acreditava tanto naquilo que ele falava, que eu já levantava chorando, mãe, eu quero ir para Piracicaba, e o nono, né, eu chamava nono do chai, porque eu usava óculos, e italiano o chai. Eu falava, não, o Tchai falou que eu vou ter sarampo. Não, você sonhou, mentira, esquece. Pois olha, eu tinha sarampo e eu não vinha para Piracicaba. Então sempre foi assim a minha vida. E a minha mãe sempre fugindo, porque era gente católico, família de padre, de madre, né? Os Fornés, não sei quem conhece, aqui de Arthur Nogueira, essas bandas de Limeira. E eles falavam, não, a Neuza tem umas ideias, não sei o quê. Só que quando eu tive uma certa idade, eu já sabia que minha mãe e meu pai não tinham condição de entender o que eu já percebia. E eu falava com os irmãos do plano maior. Uma vez, minha mãe fazia eu ir no catecismo, e eu queria ir no cinema, ver Tarzan, na minha idade era Tarzan, nosso ídolo, Tarzan. Meu tio não saía de casa, eu punha uma vassoura atrás da porta para ele ir embora, porque falavam que quando a vassoura vai embora, né? Quando ele faleceu, que agora a gente fala desencarnou, ele chegou para mim e falou assim, você pensa que eu não sabia que você punha a vassoura atrás da porta? Por isso que eu ficava mais ainda. Então, quer dizer, no fim minha mãe acabou entendendo que não tinha outro jeito mesmo, eu realmente falava com os mortos, e para eles isso era uma coisa de medo, sabe? E depois, para me ajudar um pouquinho mais, porque Deus, Ele olha o caminho que você tem que traçar, que você tem que seguir. Encontrei um namorado que a família era espírita, e ele também. Eu falava que eu ia namorar, que eu ia no cinema, nós íamos no centro espírita. Então foi aonde eu desabrochei mesmo com a minha mediunidade. E de lá para cá,
eu trabalhei dando aula, eu incorporava obsessor, coisa que agora eu não consigo mais incorporar, porque agora o meu canal mediúnico tem que ficar pronto para os que vão curar as pessoas. Não sou eu que curo, não. Eu só sou uma ferramenta. Amanhã, se eu não estiver mais aqui, vier uma outra ferramenta, é Deus, é as forças do bem, é o merecimento das pessoas que vai fazer a pessoa sarar. Não sou eu, não. Porque tem gente que fala, reze para mim que eu saro. Não, meu bem, quem tem que rezar para você é você. Agora, claro que quando vem aqui, a gente precisa conversar para poder dar o tratamento. Então, eu comecei a ir numa casa, e nessa casa tinha as leis naturais, que é a cromoterapia, que é o arco-íris, que é as leis do universo, junto com o cristianismo, que a gente fala cristianismo redivivo, né? E eu aprendi que Deus, Ele tem todos nós como pessoas iguais. Umas são melhores, outras são mais rebeldes, mas somos todos iguais em amor. Ele ama todos nós. Mas com essa energia que a gente tem, que um vai para o lado do espiritismo, outro vai para o lado do cristianismo, catolicismo, outro vai para outra coisa, eu comecei a desenvolver a parte espiritual. E com a graça de Deus, eu fui melhorando, até que eu já era casada, já tive filhos. Essa minha filha não queria reencarnar, porque ela sabia que ela ia encontrar certa dificuldade na vida. Eles doutrinavam, quando eu estava grávida, doutrinavam ela na minha barriga, e eu chorava. Depois que ela nasceu, eu não chorei mais, era ela que chorava. Eu falei, bom, agora é ela que chora, porque eu chorei tanto por ela, né? E eu sei que até fomos desenvolvendo lá também, da rua Monte Alegre, nós construímos na rua, como chama? São Paulo. Na rua São Paulo, acho que é de lá que vocês conhecem, né? E lá também deixamos uma casa maravilhosa. Mas depois, nós, que nem agora, eu tenho um grupo maravilhoso, Maurício, Claudinei, Joaquim, tenho a Dora, quem mais que eu posso falar? A Cate, a Milton, um monte. Joaquim, aqui eu olhei lá, que é sempre lá que você vai. Então, o que o Edgar Armon fez? Ele fez uma reunião com o presidente da casa e ele falou, olha, está sendo programado para vocês, chamou as pessoas, eu, Neuza Dias, Sônia Pates, como chama? Uma outra senhora, meu Deus do céu, uma outra senhora de idade, mais duas. A Sônia Pates foi para o Paraná, Neuza Dias foi para Betim, ele falou que eu viria numa cidade que ainda eu ia ficar sabendo onde era. Meu Deus, o nome de uma outra senhora que eu não lembro agora, foi para a praia, não foi para o Gonzaga, Guarujá. Dona Joana Ferrari, cada um, ele falou que ia ter que semear num outro lugar. E ele falou que ele ainda ia ver direito o que ele ia fazer comigo, porque eu era a mais nova de toda essa turma aí. Daí, minha filha, meu genro, a Adriana era pequena, meu marido, será que é em Jundiaí? Vamos conhecer Jundiaí. Não, não é. Será que é Campinas? Será? A gente não sabia onde era. Daí essa minha tia, que a gente falava tia Rumilda, ela apareceu em espírito numa reunião e falou, vocês vão para Piracicaba. É lá que está o maior núcleo da família italiana, dos Bortoleto, dos Guidolin, dos Stocco, é lá que está. Fico nervosa. Então, o que nós fizemos? Começamos a fazer reunião, cada 6 meses a gente fazia assim. Hoje nós vamos estudar como fazer para poder aplicar a cromoterapia. Como nós vamos fazer para poder começar a fazer os aparelhos. E Frei Bernardo ensinou o meu genro a montar os aparelhos, coisa que lá no Irmã Clara
era Dr. Milton, era Raul Parra, era outras pessoas. Mas eu mesmo não entendo nada de aparelho. Mas eu sei quando uma pessoa está doente, que é para aplicar tal aparelho naquela pessoa. Porque eu vejo aonde está o problema da pessoa. Que nem tem gente que entra lá e eu já percebo que a cabeça está num desequilíbrio total. A pessoa está toda enrolada e não consegue se desenrolar. Então o que é? É mente e campo mental, a parte da emoção, da timo. Agora, quem fez os aparelhos foi o Rubinho, José Rubem de Góes. E assim nós ficamos 6 meses estudando até abrir a nossa casa. Primeiro abrimos na casa do Brajão, sobrenome Brajão, é Vande. Ele mora aqui em Piracicaba, marido de uma prima irmã minha. Começamos a trabalhar lá. Depois começamos a trabalhar na casa da minha filha Rosana. Daí ficou pronta a minha casa, porque daí eu já vim morar aqui. E a minha casa tinha lugar, eu vendi lá em São Caetano, tinha lugar para 4 carros. Foi lá que nós abrimos o centro. E começou a encher de gente. E a Dora, olha, desse tempo a Dora, ela passava de lá e falava, nossa, essa mulher deve ser rica, porque olha quanta cadeira, tá sempre as cadeiras aí, vai ter festa. E não era trabalho mediúnico, era palestra, era tudo que a gente tinha direito de fazer. Até que quantos anos faz que você frequenta a casa? Quanto? Mais de 20. Então veja, foi assim que nós conseguimos. Depois saímos da nossa casa, que não cabia mais, alugamos uma casa atrás da casa da Dora, depois alugamos aqui no território do Acre. Aqui ficamos muito tempo, até que nós conseguimos fazer com a ajuda de todas as pessoas que foi possível, e também com festas, com cuscuz, venda de pastel, que nem nós estamos fazendo aí, só que a gente vendia na rua, a gente ia na odontologia, a gente ia em tudo quanto era lugar. E também teve uma época que a gente chegava a fazer na rua, ajudar pessoas da rua. Mas daí passamos para o Luciano. Luciano vocês conhecem, o palestrante, que é um advogado, né? E ele até hoje lida com esse pessoal de levar lanche na rua, o mantimento, não sei o que é. Mas eu falei, eu não dou conta, então fica esse departamento para você. E nós chegamos nesse ponto que vocês estão vendo aqui, com essa casa que eu agradeço demais a Deus. E eu sempre procuro passar para quem trabalha aqui tudo que eu sei. E pergunto tudo para eles também, para eles me ajudarem, porque eu sozinha não sou nada. E agora, com 81 anos que eu fiz agora, esse ano, às vezes eu esqueço das coisas. Eu falo, caramba, o que eu vim fazer aqui? Daí eu falo, eu fiz tal coisa. Minha amiga, mesma coisa, tem uma outra casa lá em Betim, e a outra a Sônia mais nova. A Joana já foi embora, Deus já levou ela para um lugar melhor do que o planeta Terra. Então, minha gente, é assim que está a nossa casa. Cada vez que uma pessoa, que nem aquele nosso irmão Benedito que tocava, cantava, ele foi para Leme. Mas quando uma pessoa boa vai embora, vem 2 boas também para se oferecer para trabalhar na casa. E às vezes eu sou obrigada a falar, olha, precisa esperar, eu tenho que conhecer direito você, eu tenho que ter certeza para poder eles autorizarem a trabalhar aqui, entendeu? E é assim que nós fazemos a nossa vida na parte espiritual. Somos todos ferramentas de Deus, estamos todos igual, não tem ninguém. Eu preciso da mulher que limpa aqui, assim como as pessoas que vêm precisam da minha orientação, assim como as pessoas que ajudam, que nem o Claudinei, que é tesoureiro, precisa controlar, tenho que pagar tal, preciso de tal, sobrou não sei o que, quanto que você tem, tudo isso. Maurício chegou, a Milton, a outra amiga, e assim por diante. Todo mundo aqui é igual e todo mundo tem o mesmo direito. Somos todos servidores do nosso Pai, de Jesus, tá bom? Eu acho que eu dei uma resumidinha, mas não foi fácil, porque só o terreno, esse terreno aqui, que é igual ao terreno do lado, nós pagamos 230 mil. Então veja quanto jantar fizemos,
quanto vendemos de cuscuz, de lanche, de marmitex, de não sei lá o que, para poder pagar. E depois que tinha o terreno pago, começamos a ver como nós íamos fazer. Nosso amigo, que eu sempre falo dele, o Chorilli, que ele é engenheiro ou arquiteto? Ele é engenheiro e ele é do centro do Girão, pois ele trabalhou 1 ano aqui comigo para aprender o que ele não fazia lá, não faz lá ainda, mas ele aprendeu aqui, e ele teve que voltar lá porque faleceu o seu Hélio, mas ele graciosamente fez a planta, coordenou todo o trabalho dessa casa. Então, minha gente, uma salva de palmas para todo mundo. Servidores, eu só tenho essa palma